Alcir, o capitão que tinha o coração maior que São Januário, a história do volante que ensinou o Vasco a nunca se render. Era uma vez um homem que nasceu para liderar, não com gritos ou gestos teatrais, mas com o exemplo silencioso dos que sabem que as batalhas se vencem com suor, sangue e uma vontade inabalável de vencer. Era uma vez Alcir, o volante que durante 8 anos gloriosos foi mais que jogador do Vasco da Gama. Foi sua alma guerreira, seu coração pulsante, seu espírito indomável. 1974. O Brasil ainda lambia as feridas do golpe militar. O mundo assistia aos Beatles conquistarem a América. E em São Januário chegava um jovem volante que mudaria para sempre a história do clube. Alcir não chegou com fanfarra. Não tinha empresários poderosos. Não vinha precedido de grandes campanhas. Chegou como chegam os verdadeiros heróis, quieto, determinado, pronto para trabalhar. Mas havia algo diferente naquele rapaz de olhar firme e maxilar definido. Algo que os olheiros mais experientes sabiam reconhecer. A marca inconfundível dos nascidos para comandar. Não era apenas a técnica apurada, nem a visão de jogo privilegiada. Era algo mais profundo, mais raro. Era caráter. Era fibra. Era aquela qualidade intangível que separa os jogadores comuns das lendas eternas. Desde o primeiro treino, Alcir impressionou. Não pela velocidade, embora fosse rápido. Não pela força, embora fosse forte. Impressionou pela forma como lia o jogo, como se tivesse nascido com um mapa tático gravado na mente. Onde outros viam caos, ele via padrões. Onde outros viam problemas, ele via soluções. Era como se jogasse xadrez, enquanto os outros jogavam damas. O volante, naquela época, era a posição ingrata. Não tinha o glamour dos atacantes que faziam gols. Não tinha o destaque dos meias que criavam jogadas. O volante era o operário do futebol, o trabalhador braçal que fazia o serviço sujo para que outros brilhassem. Mas Alcir transformou essa função em arte. Elevou o conceito de volância a um novo patamar. Alcir não jogava. Diria, anos mais tarde, um companheiro de time, os olhos marejados pela saudade. Alcir guerreava. Cada partida para ele era uma guerra santa, e a cruz de Malta no peito era seu escudo sagrado. Vi muitos jogadores talentosos, mas nunca vi ninguém com a garra dele. Era como se tivesse nascido com sangue alvinegro nas veias. A torcida não demorou a perceber que tinha diante de si alguém especial. Não era o tipo de jogador que arrancava olés com dribles vistosos. Mas era o tipo que arrancava aplausos com carrinhos salvadores, com coberturas precisas, com passes que iniciavam jogadas letais. Era o jogador que todo técnico sonha em ter. Confiável, consistente, corajoso. E que coragem tinha Alcir! Jogava machucado, jogava doente, jogava com dor. Não por inconsequência, mas por amor. Amor genuíno e profundo pelo Vasco da Gama. Contam que certa vez jogou com febre de 39 graus. O médico implorou para que não entrasse em campo. A família pediu que pensasse na saúde, mas Alcir só tinha uma resposta. O Vasco precisa de mim. E o Vasco precisava mesmo. Porque Alcir não era apenas mais um volante. Era o equilíbrio do time. Era o elo entre defesa e ataque. Era o homem que dava segurança para os zagueiros e liberdade para os meias. Quando Alcir estava em campo, o time jogava diferente. Jogava com mais confiança, mais determinação, mais vontade. Foi natural, portanto, que a braçadeira de capitão encontrasse seu braço. Não foi imposição da diretoria nem pedido da torcida. Foi consenso, unanimidade, obviedade. Alcir nasceu para ser capitão como pássaros nascem para voar. A faixa não mudou quem ele era, apenas oficializou o que todos já sabiam. Como capitão, Alcir era exemplo raro de liderança.
Não precisava gritar para ser ouvido, bastava olhar. Aquele olhar penetrante que dizia mais que 1000 palavras. O olhar que cobrava sem humilhar, que motivava sem bajular, que inspirava sem teatralizar. Os mais jovens o viam como pai, os mais velhos como irmão. Todos o respeitavam como líder natural que era. Jogar ao lado do Alcir era uma escola, lembra um ex-companheiro. Ele te ensinava sem falar, com o posicionamento sempre perfeito, com a entrega total em cada dividida, com a forma como tratava todos iguais, do titular ao reserva, do craque ao perna de pau. Era democrático na amizade e ditatorial na exigência de comprometimento. Os anos entre 1964 e 1972 foram de glória e sofrimento, de alegrias e lágrimas, de conquistas e derrotas. E em todos esses momentos, lá estava Alcir, na linha de frente quando era preciso atacar, na última trincheira quando era necessário defender, no abraço consolador na derrota, no grito de guerra na vitória. Quantas vezes salvou o Vasco com desarmes precisos no último segundo? Quantas vezes iniciou jogadas que terminaram em gol? Quantas vezes seu carrinho impediu o que parecia gol certo? Os números se perderam, mas as memórias permanecem vívidas na mente dos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Havia um lance característico de Alcir que ficou gravado na memória coletiva vascaína. O adversário vinha em velocidade, driblava 1, 2 marcadores, aproximava-se da área. O perigo era iminente. E então, do nada, surgia Alcir, como um raio alvinegro, como um anjo vingador, como um guardião implacável. O carrinho era cirúrgico, a bola mudava de dono, o perigo se dissipava. São Januário explodia. Era o Alcirnaço, como a torcida carinhosamente batizou. Mas não era só destruição que caracterizava seu jogo. Alcir tinha uma qualidade rara em volantes da época, sabia sair jogando. Não era o chutão para frente e que se vire quem puder. Era o passe pensado, a jogada construída, a inteligência aplicada ao jogo. Quantas jogadas de gol começaram em seus pés? Quantos contra-ataques fulminantes ele iniciou com um passe preciso? 1968 foi ano especial. O Vasco montou um time dos sonhos e Alcir era a espinha dorsal daquele esquadrão. Não era o mais famoso, não era o mais badalado. Mas pergunte a qualquer um daqueles craques quem era imprescindível e a resposta seria unânime: Alcir. Porque craques ganham jogos, mas líderes como Alcir ganham campeonatos. São Januário, naqueles tempos, era caldeirão ainda mais fervilhante. A ditadura militar sufocava o país, mas dentro do estádio a democracia da paixão reinava absoluta. E Alcir era o representante máximo dessa paixão em campo. Cada entrada dura era respondida com entrada mais dura ainda. Cada provocação era respondida com raça, cada desafio era respondido com superação. O Alcir não jogava para a torcida, filosofa um velho torcedor, guardião de memórias daquele tempo. Ele jogava com a torcida. Era como se cada um de nós estivesse em campo através dele. Quando ele sofria uma falta dura e levantava com aquele sorriso de canto de boca, como quem diz, é isso aí que vocês têm, a gente sentia que estávamos todos ali, juntos, lutando. As batalhas contra Flamengo, Fluminense e Botafogo eram épicas, e Alcir vivia para esses jogos. Não que relaxasse nos outros, jamais, mas nos clássicos ele se transformava. Era como se absorvesse toda a energia de São Januário e a transformasse em combustível para seu motor incansável. Marcava como um cão de guarda, distribuía como um maestro, liderava como um general. Houve um clássico contra o Flamengo, decisão de campeonato, que entrou para a história. O Vasco perdia por 2-0 no intervalo.
O time voltou cabisbaixo para o segundo tempo. Foi quando Alcir reuniu todos em círculo e falou. Ninguém nunca soube exatamente o que ele disse, mas o efeito foi visível. O Vasco voltou outro time e Alcir jogou como nunca. Resultado: 3-2 para o Vasco, com Alcir fazendo o gol da virada, algo raro para um volante. São Januário veio abaixo, mas nem só de glórias vive um guerreiro. Houve derrotas doloridas, eliminações cruéis, momentos em que parecia que todo o esforço tinha sido em vão. E era nesses momentos que Alcir mostrava porque era especial. Não procurava culpados, não se escondia. Assumia a responsabilidade, mesmo quando não tinha culpa. Falhamos como time, dizia. Vencemos juntos, perdemos juntos. Os treinos com Alcir eram um espetáculo à parte. Treinava como jogava, com intensidade máxima. Não existia treino leve para ele. Cada rachão era final de Copa do Mundo. Cada exercício tático era executado com perfeição obsessiva. Os mais jovens que chegavam ao clube logo aprendiam. Se queria jogar no Vasco de Alcir, tinha que suar a camisa até no treino. Ele me ensinou o que era ser profissional, conta um ex-jogador que começou a carreira no Vasco naquela época. Eu achava que era dedicado até conhecer Alcir. Ele foi o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias durante 8 anos. Cuidava do corpo como um templo. Estudava os adversários como um cientista. Respirava futebol 24 horas por dia. A relação de Alcir com a torcida era caso de amor correspondido. Ele entendia o sacrifício do torcedor que acordava cedo no domingo, pegava a condução lotada, pagava ingresso com o suor do trabalho e retribuía com entrega total. Em 8 anos, nunca deu menos que 100%. Podia jogar mal, acontece com todos, mas jogar sem vontade, jamais. Quando Alcir se aquecia para entrar em campo, São Januário vibrava. Quando tocava na bola pela primeira vez, a torcida cantava seu nome. Quando dava um carrinho salvador, o estádio vinha abaixo. Era simbiose perfeita entre jogador e torcida, união mística que transcendia o mero esporte. Havia um cântico que a torcida criou especialmente para ele. Alcir, guerreiro, Alcir, guerreiro, o volante brasileiro, com raça e com amor, defende o Vasco com ardor. Simples, direto, verdadeiro, como ele. As concentrações antes dos jogos grandes eram momentos em que Alcir mostrava outra faceta de sua liderança. Sabia a hora de descontrair, contando piadas para aliviar a tensão. Sabia a hora de motivar, lembrando a todos o peso da camisa que vestiam. Sabia a hora de focar, criando o clima de guerra necessário para as batalhas que viriam. Os adversários o respeitavam e o temiam em igual medida. Respeitavam o jogador correto, que jogava duro mas limpo. Temiam o competidor implacável, que não dava uma bola por perdida. Muitos tentaram provocá-lo, tirá-lo do sério, fazer com que fosse expulso. Pouquíssimos conseguiram. Alcir tinha o sangue quente do guerreiro, mas a cabeça fria do estrategista. Jogar contra o Alcir era um inferno, confessa um ex-atacante rival. Você não tinha um segundo de paz. Ele te marcava, te pressionava, te intimidava só com a presença. E o pior, fazia isso dentro das regras. Você não tinha do que reclamar. Era marcação limpa, dura, implacável. Muitos jogadores sumiam em campo quando viam que iam enfrentar o Alcir. 1970. Brasil tricampeão do mundo, país em ebulição e Alcir no auge de sua forma. Muitos diziam que merecia uma chance na seleção. Tinha qualidade, tinha experiência, tinha liderança. Mas a concorrência era brutal e Alcir nunca foi de política nem de bajulação. Ficou no Vasco, onde era rei, onde era amado, onde era feliz. Porque Alcir entendia algo que muitos jogadores nunca entenderam. Há coisas mais importantes que fama nacional. Há conquistas maiores que títulos. Há legados que transcendem troféus.
Ser ídolo absoluto de uma torcida apaixonada, ser respeitado por companheiros e adversários, ser exemplo para gerações futuras, isso não tem preço. Os últimos anos de Alcir no Vasco foram agridoces. O corpo, castigado por anos de batalhas, começava a cobrar o preço. As lesões ficaram mais frequentes, a velocidade diminuiu. A explosão já não era a mesma, mas a garra, a vontade, o amor ao clube, esses só aumentavam. 1972. O ano da despedida. Alcir já sabia que era a hora. Não queria ser peso, não queria atrapalhar a renovação necessária. Mas como dizer adeus ao amor de uma vida? Como pendurar as chuteiras quando o coração ainda quer jogar? Como deixar de ser o que sempre foi? O último jogo de Alcir em São Januário foi momento de catarse coletiva. O estádio lotado sabia que era despedida. Cada toque na bola era ovacionado. Cada carrinho era celebrado. Cada passe era aplaudido. E Alcir jogou como se fosse o primeiro jogo, não o último. Correu como se tivesse 20 anos, não 30 e muitos. Lutou como se fosse decisão de campeonato, não amistoso de despedida. No final do jogo, cena inesquecível. Alcir deu volta olímpica sozinho, chorando como criança, beijando a camisa, ajoelhando-se no gramado sagrado. São Januário chorou junto. Homens feitos soluçavam nas arquibancadas. Crianças perguntavam aos pais por que todos estavam tristes se o Vasco havia ganhado. É que às vezes, filho, explicou um pai com a voz embargada, a gente chora não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter vivido para ver algo tão bonito, tão puro, tão verdadeiro quanto o amor desse homem pelo nosso clube. Alcir parou em frente à torcida e falou ao microfone, a voz tremendo de emoção. Vocês me deram tudo. O amor de vocês foi meu combustível. A camisa do Vasco foi minha segunda pele. São Januário foi minha casa. Eu não fui apenas jogador do Vasco. Eu fui o Vasco. E continuarei sendo até o último dia da minha vida. Obrigado por me deixarem fazer parte dessa história linda. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela torcida inteira cantando em uníssono. Alcir é nosso! Alcir é nosso! Por minutos intermináveis, o canto ecoou por São Januário, saiu pelas ruas, espalhou-se pela cidade. Era o adeus de um filho amado. Era o reconhecimento de uma torcida grata. Depois que pendurou as chuteiras, Alcir poderia ter ido para qualquer lugar. Tinha convites para ser técnico, dirigente, comentarista, mas escolheu ficar perto. Continuou frequentando São Januário, não como ex-jogador em busca de holofotes, mas como torcedor apaixonado. Sentava-se nas arquibancadas, no meio do povo, gritando e sofrendo como qualquer vascaíno. O Alcir nunca deixou de ser um de nós, conta um torcedor que sempre o via nos jogos. Ele não ficava nos camarotes, não buscava privilégios. Ficava ali, no meio da massa, cantando, xingando o juiz, vibrando com gol. Era surreal ver uma lenda viva se comportando como torcedor comum. Mas era isso que fazia dele especial. Os anos passaram, novas gerações surgiram. O futebol mudou, modernizou-se, globalizou-se. Os volantes de hoje são diferentes, mais técnicos, menos combativos. Mas sempre que alguém em São Januário mostra raça, sempre que algum jogador se entrega de corpo e alma, sempre que a garra supera a técnica, alguém lembra: esse tem o espírito do Alcir. Porque Alcir não foi apenas um jogador que passou pelo Vasco. Foi um homem que encarnou o espírito vascaíno em sua essência mais pura. Aquele espírito guerreiro que não se rende, que não se curva, que luta até o fim. Aquele orgulho de ser Vasco que não se compra nem se vende, se nasce com ele ou se morre sem conhecê-lo. Volantes como Alcir não se formam mais. Não porque não existam jogadores talentosos ou dedicados, mas porque o futebol perdeu espaço para heróis como ele.
Heróis que jogavam por amor, não por Instagram, que suavam por paixão, não por patrocinador, que sangravam por honra, não por bônus. Alcir representa uma era em que ser jogador de futebol era sacerdócio, em que vestir a camisa de um clube era compromisso sagrado, em que ser capitão era responsabilidade divina. Era romantismo? Talvez. Era ingenuidade? Possivelmente. Era lindo? Absolutamente. Hoje, quando jovens jogadores chegam ao Vasco cheios de pompa e vaidade, alguém sempre conta a história de Alcir. Do volante que jogou 8 anos e nunca pediu aumento. Do capitão que nunca faltou a um treino. Do guerreiro que jogava machucado e não reclamava. Do homem que amou o Vasco mais que a si mesmo. Alguns ouvem com ceticismo, achando que é exagero de velho saudosista. Outros ouvem com curiosidade, tentando entender aquele mundo perdido. Mas sempre há um ou dois que ouvem com os olhos brilhando, que sentem no peito aquele aperto gostoso de quem descobriu algo importante. São esses que mantêm vivo o espírito de Alcir. Nas categorias de base do Vasco, o nome de Alcir é sinônimo de exemplo. Seja Alcir, dizem os treinadores quando querem mais empenho. Pense como Alcir. Orientam quando falta liderança. Jogue pelo Vasco como Alcir jogava. Pedem quando falta entrega. E assim, geração após geração, a lenda se perpetua. Não nos livros de história, que muitas vezes esquecem os operários para lembrar apenas dos artistas. Não nas estatísticas, que privilegiam gols e assistências sobre desarmes e coberturas. Mas onde realmente importa, no coração e na memória de quem entende que futebol é mais que esporte. É identidade, é pertencimento, é amor. Alcir, o volante. Alcir, o capitão. Alcir, o guerreiro. Alcir, o símbolo. Mais que um jogador, uma filosofia de vida. Mais que um ídolo, um exemplo eterno. Ele provou que não é preciso ser o mais habilidoso para ser o mais importante. Não é preciso ser o mais famoso para ser o mais amado. Não é preciso ser o mais rico para ser o mais realizado. Basta amar verdadeiramente, entregar-se completamente, lutar incansavelmente. E foi isso que Alcir fez durante 8 anos gloriosos. 8 anos em que foi mais que volante do Vasco. Foi sua espinha dorsal, seu coração valente, sua alma guerreira. Em algum lugar, Alcir ainda vive. Não apenas nas lembranças dos que o viram jogar, mas no DNA do clube. Cada vez que um jogador do Vasco dá um carrinho salvador, Alcir está ali. Cada vez que um capitão ergue a voz no vestiário, Alcir está presente. Cada vez que alguém joga com dor por amor à camisa, Alcir ressuscita. Porque homens como Alcir não morrem. Eles se transformam em lenda, em inspiração, em padrão impossível de ser alcançado, mas necessário de ser perseguido. Eles se tornam o que todo clube precisa, um modelo do que significa vestir a camisa com honra. Esta é a história de Alcir, o volante que tinha o coração maior que São Januário, o capitão que liderava com o exemplo, o guerreiro que nunca se rendeu, o vascaíno que ensinou o que significa amar um clube, não com palavras, mas com suor, não com promessas, mas com entrega, não com marketing, mas com verdade. Enquanto houver futebol, enquanto houver Vasco, enquanto homens sonharem em ser heróis, a história de Alcir será contada. Nos bares, nas arquibancadas, nos vestiários, como lembrete de que o futebol já foi mais que jogo. Foi vida, foi paixão, foi amor em sua forma mais pura. Alcir. Ontem, hoje e sempre, o eterno capitão do Vasco da Gama. O volante que provou que não se mede um homem pela sua técnica, mas pelo tamanho do seu coração. E o coração de Alcir era, e sempre será, gigante como o Vasco da Gama. Obrigado, capitão, por cada desarme, por cada carrinho, por cada grito de guerra, por cada lágrima derramada,
por nos ensinar que ser vascaíno não é escolha, é destino. E que destino abençoado é esse de carregar no peito a cruz de Malta que você defendeu com a própria vida. Salve Alcir, salve o Vasco, salve o futebol raiz que nunca morrerá enquanto houver homens que amem o jogo mais que a si mesmos.